Bom dia a todos, sexto, sétimo ano, nossa última aula aí, aula de recuperação. Preste atenção, tudo que eu vou explicar aqui vou estar cobrando aí na avaliação de vocês, certo? Então a avaliação de vocês é dia 23, agora dia 23/11, certo? Então preste atenção na explicação, ok? Então sexto ano, sétimo ano, aqui vai o vídeo de recuperação. E aí nós vamos dar início falando sobre a questão do perdão, né? Sobre relação entre emoções e sentimentos. E aí vem essas imagenzinhas que você tá vendo aí, tristeza, alegria, raiva, medo, né? Isso aí tudo são o quê? Sentimentos, também emoções que nós sentimos. E aí eu vou falar um pouco sobre o perdão, que diz assim: o perdão não é um presente para quem lhe feriu. O perdão é um presente para você, tá vendo? Então, quando você perdoa, você está curando as suas emoções, né? Os seus sentimentos. Que a emoção aí é rápido, o sentimento é o que permanece. Então, quando você perdoa, você é sábio. Que diz assim: que atitude você deve tomar quando alguém magoa e feriu seus sentimentos? Você deve guardar esses sentimentos de raiva ou você deve perdoar para ser perdoado por Jesus, né? Então, quando alguém faz uma raiva, quando alguém feriu seus sentimentos, o que é que Jesus nos ensina? Que nós temos que perdoar para sermos perdoados por Jesus, porque se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoado. E também é um presente para você. Aí diz assim, ó: o perdão começa quando a mágoa se transforma em oração. Então, é uma receita linda que Jesus nos ensinou. Alguém magoou você, feriu você, ore por essa pessoa. Porque aí você começa a transformar a mágoa em oração. E você vai ter forças para perdoar. Quem vai lhe dar essa força? Jesus. Então, aí nós começamos aí o assunto sobre a questão do perdão. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre discriminação ou preconceito, né? Você já se sentiu rejeitada? Será? Alguém já rejeitou você, já discriminou, fez uma discriminação com você em relação à sua religião, em relação à sua cor, seu cabelo, em relação à sua condição econômica, né? Porque tem pessoas que discriminam porque o outro é pobre, discrimina devido à cor, cabelo, a maneira de se vestir. Então aí é uma questão até pessoal. Você já foi rejeitada, né? Ou você sabe de alguém que sofreu algum tipo de preconceito, né? Então, preconceito é o que? A pessoa não gostar da sua religião, lhe tratar mal, né? Não lhe receber bem porque você é uma pessoa humilde, não gostar do seu cabelo. Então, essa pessoa sempre vai discriminar você, né? E diz assim: discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade é crime. As penas previstas podem chegar até 5 anos, tá vendo? De reclusão. Então, se você foi discriminado, você sabe a história de alguém, essa pessoa pode ser até presa, né? E pagar fiança. Então, nós não podemos discriminar ninguém. Porque é de outro país, porque tem uma religião diferente da minha, porque tem uma cor, né? Porque é de uma cultura totalmente diferente. Nós temos que tratar todo por igual. Gente, uma questão: eu não vou aceitar a resposta como não na avaliação de vocês. Vem uma pergunta e diz não, pronto, não. Se você vai colocar o não, você vai justificar, né? Por exemplo, você já foi rejeitado por alguém? Não, professora. Aí você vai justificar: não, sempre fui bem tratado pelas pessoas e tal. Se foi, você vai dizer o porquê. Sim, professora, eu já fui rejeitado, ou eu já vi algum tipo de preconceito. Você vai dizer que alguém foi maltratado porque era negro, ou porque era pobre, né? Ou porque se vestia diferente, ou porque era de outra religião. Você vai justificar a sua resposta. Por que eu tô falando assim? Porque tem pessoas que colocam na prova toda sim ou não. Aí eu não vou considerar, certo? Então, sempre você justifique. Certo? Então, a avaliação também me falando um pouquinho sobre preconceito, em você ser rejeitado, ok? Outra questão também, aqui as imagens, ó, aqui ele tá sendo o quê? Sobre o amor ao próximo. Então, essa criança aqui, ela tá sendo rejeitada, tá vendo? Olha lá, os amigos, né, tirou ele do grupo. Então, aqui é uma rejeição. Se você já sofreu isso na escola, na sua comunidade, aí se for, você vai estar lá colocando na avaliação, ok?
Agora aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o amor ao próximo, né? Exemplos de amor ao próximo. Quando é que eu tenho amor ao próximo? Só preciso tratar bem? Não. Quando você ajuda, né? Então, o amor ao próximo é você ajudar as pessoas na hora das dificuldades. Isso é que é exemplo de amor. Por exemplo, se alguém está com fome, você dá a comida. Se alguém está precisando de um remédio, você ir lá ajudar. Se alguém está com uma dificuldade, você está lá junto. Então, isso é amor ao próximo. É você atender a necessidade daquela pessoa. Fazer uma visita, ajudar, levar alimento, levar roupa. Isso tudo são exemplos de amor ao próximo. Fazer o bem. Aí eu estou amando ao próximo, certo? E quando é que eu não amo o meu próximo, né? Quando eu maltrato, quando eu mato, quando eu vou roubar o meu próximo. Isso são exemplos de não amor ao próximo. Então, exemplo de amor ao próximo é quando eu faço o bem. E não amor ao próximo, professora, quando eu vou roubar a pessoa, eu vou maltratar, né? Eu vou fazer o mal àquela pessoa, né? Tem pessoas que fazem feitiço para outras. Isso tudo é não amor ao próximo. Falar mal, levantar falso testemunho. Isso tudo é não amor ao próximo, ok? Também eu vou estar cobrando aí sobre os mandamentos de Deus para com os pais, né? O primeiro mandamento com promessa que Deus fez dos filhos aos pais foi o qual, né? Que quando a pessoa honra o pai e a mãe, ele vai ter o quê? Longos dias na terra. Ele vai viver bem na terra. Então, quando um filho ou uma filha ama o seu pai, respeita seu pai, obedece seu pai, ele está honrando. E qual é a promessa de Deus? Que ele vai ter vida longa na terra e vai ter dias felizes aqui na terra, tá vendo? Então aqui tem um filho com o pai, ó. Aqui ele tá o quê? Demonstrando o quê? Honra, amor. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre também as religiões podem contribuir para a humanização da sociedade. Como a religião pode contribuir para a humanização da sociedade? Através de quê? De ajudar o próximo. Aqui a gente está vendo uma criança ajudando a outra que é deficiente. Isso aí é o que? Humanização. Olha outra humanização aqui, ó. Levando o que? Roupas a quem precisa. Levando alimentos, né? Por exemplo, teve uma enchente, pessoas perderam suas casas, tudo. A pessoa está lá ajudando, levando comida, levando roupa, levando remédio, dando palestra, ajudando as pessoas, né? Alfabetizando pessoas. Isso tudo são o que? Humanização para a sociedade, em que a religião está contribuindo. Então, eu estou ajudando a sociedade em um todo. Então, a religião pode fazer isso. Palestra, ajudar, também ajudar no meio ambiente, ajudar os animais, né? Porque a gente não pode só pensar no ser humano em si, mas também em tudo que nos rodeia. Então, isso tudo aí é o que? Humanização. Então a gente tá vendo aqui a humanização, o menininho levando aí, ajudando o outro menino que é deficiente. Aqui é a questão de roupa, aqui é a questão de solidariedade, tá vendo? Isso aí é a humanização da sociedade, né? A religião contribuindo. Nessa pandemia mesmo a gente observou que teve essa questão muito de humanização. A gente viu na televisão, nas propagandas, né? Essa questão das cestas básicas, juntar alimentos, um ajudando o outro, né? A gente tá vendo aí a solidariedade com pessoas deficientes, a mulher gestante. Isso tudo é humanização, né? Aí diz aqui, às vezes um pequeno ato de generosidade pode mudar muita coisa na vida de alguém, tá vendo? E realmente, quando a gente ajuda, é generoso, pode mudar a vida de alguém, né? Às vezes até uma pessoa que está triste se torna feliz, muda o comportamento, muda ali a ação da pessoa, né? E aquela pessoa que você ajudou já vai ajudar outra pessoa. Agora nós vamos entrar um pouquinho, então a gente observou aqui que é mais questões pessoais que vocês vão estar respondendo lá na avaliação de vocês, certo? Eu só não vou aceitar sim ou não. Aí diz assim, qual a crença dos povos indígenas? Nós estudamos isso aí também. A gente observou que os povos indígenas não, gente, os povos agrícolas, né?
qual a crença dos povos agrícolas? Lá no início, em que era que eles acreditavam? Eles acreditavam no sol, na lua, nas estrelas e também na natureza, né? Então, os povos primitivos aí, os povos agrícolas, ele tinha toda uma veneração pela natureza, porque eles diziam o quê? Que os astros indicavam a ele onde eram os melhores pastos, a época de plantar, a época da colheita, e aí eles faziam o quê? Veneração à natureza, ao sol, à lua, às estrelas e em si toda a natureza. Então, os povos agrícolas aí adoravam a natureza, certo? E aqui a gente vai entrar agora o quê? Sobre a educação na transformação social, né? Exemplos de educação na transformação social. A gente observa aí uma transformação social que as crianças aí fazendo o quê? A coleta de lixo. Ela está contribuindo para a sociedade, para a transformação? Sim. Aqui também nós estamos vendo o quê? Pessoas levando aí educação e alimento para as comunidades. Tá vendo as pessoas aí, ó, em um carro, onde eles estão distribuindo alimentos e também livros, educação. É uma transformação social também, né? E a gente observa aqui, ó, que a transformação social depende de todos nós, né? Quando eu ajudo alguém, quando eu cuido da natureza, quando eu levo educação para uma comunidade, quando eu levo alimento, quando eu levo livros, quando eu levo roupa, quando eu levo um teatro, quando eu ensino uma canção, isso tudo eu vou trazendo o que? Transformação social. Então, eu estou mudando ali aquele grupo, eu estou mudando aquela comunidade, eu estou fazendo o quê? O bem. Então, isso aí se chama o quê? São exemplos de transformação social. Eu não vou pensar só em mim, mas eu vou pensar em um todo. Onde a gente observa aqui o planeta, ó, e todos de mão dada, um ajudando o outro. Isso aí é trazer transformação. Não só para mim, mas eu vou trazer transformação para a minha rua, quando eu cuido da minha rua, quando eu planto uma árvore, quando eu não jogo lixo, né, na frente da casa do outro, quando eu ajudo um animal, né, quando eu trato bem as pessoas. Isso tudo é o que? Transformação social. Eu estou mudando o meu espaço e também ajudando a outras pessoas, né? Aí tem gente que tem a mente pequena e diz, mas os outros não importam, mas eu tenho que fazer a minha parte, né? E aí vai juntando um todo e vai tendo o quê? Uma mudança no nosso comportamento, uma mudança na nossa rua, uma mudança também na vida das pessoas. Tá vendo aqui, ó? Que bonito. Agora também nós vamos falar um pouquinho sobre a verdade. O que é dizer a verdade? É ter consciência entre o que se pensa e o que se diz e o que se faz. Será? É omitir a verdade? É você esconder? É ficar calado diante das injustiças e da desonestidade? Então, aí diz o que? A verdade dói, a dúvida corrói e a mentira destrói. Não é verdade? Quando você fala a verdade dói, mas também cura. A dúvida, você fica em dúvida, corrói e a mentira destrói. Então, é importante nós estarmos falando a verdade. A professora, minha mãe vai brigar, eu vou apanhar, mas vale a pena. Porque se você for verdadeiro, as pessoas vão acreditar. Se você for mentiroso, quando você estiver falando a verdade, ninguém vai acreditar. Aí diz assim, ó, uma mentira, por menor que seja, é sempre uma mentira. Às vezes, pequenas mentiras podem destruir grandes sonhos, não é verdade? Então, seja verdadeiro, fale a verdade. O que é falar a verdade? Ter consciência entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz, né? Então, você é verdadeiro, você tem consciência. Não, eu vou ficar omitindo. Não pode, né? Não vou ficar calado diante das coisas erradas que eu tô vendo. Não, você tem que falar a verdade. Se o outro ficar com raiva, não fica. Pode na hora ter uma reação, mas depois vai dizer, não, a pessoa é verdadeira, realmente ela tá certa. Depois você vai ganhar o quê? Confiança, você vai ganhar... as pessoas vão olhar para você com os olhos diferentes e dizer, não, ela não tá omitindo, não, ela tá falando a verdade. Outro assunto também que a gente viu foi sobre o consumismo. O que é consumismo? Aí já tá dizendo, né? Comprar demais sem controle. É comprar algo que você não está precisando. Isso aí é consumismo. Vai trazer prejuízo? Vai. Você vai ficar com dívida, você vai ficar doente, você vai ficar com problemas, né? Então,
O que é consumismo é você comprar sem necessidade. Eu tenho os meus pares de sapato, mas eu vou comprar mais. Eu já tenho roupa suficiente, mas eu quero mais. Eu tenho o meu perfume, mas eu quero mais 10 frascos de perfume. Eu tenho um celular novo, mas eu quero mais. Sempre você tá comprando. Aqui a mulher, ó, não tá vendo mais nenhum marido, né? Ficou todo cheio aí de sacola. Isso aí é consumismo. É comprar sem necessidade, né? E aí é pecado, é problema e é dívida. Não podemos ser consumistas, ok? Aqui agora nós vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, né? Que é algo que nós estamos vivendo, que fala sobre: para você, a pandemia do coronavírus afetou a fé e a crença das pessoas? Afetou, né? A pandemia afetou aí todo mundo. Nós passamos agora, tem uma vida totalmente diferente da nossa rotina. Não teve mais escola. Muitas semanas aí o comércio ficou fechado, as igrejas, o lazer. Então todo mundo ficou o quê? Preso dentro das suas casas, né? Então mudou toda a rotina. Agora a gente, para sair, tem que ser de máscara, não pode ficar próximo do outro, não pode abraçar, não pode pegar na mão. Aqui a gente tá vendo uma pessoa cumprimentando o outro, tá vendo? Então tudo isso aí afetou muito a crença, a fé. Muitas vezes, né, nós ficamos distante um do outro. Teve muita gente que ficou muito triste, porque nós, seres humanos, precisamos estar em comunidade, precisamos estar em contato com o outro. Deus não fez o homem para ficar só. Deus não fez o ser humano para ficar isolado, é para ficar em comunhão. Precisa ir em quê? Num comércio, precisa ir em uma festa, precisa ir em uma igreja, precisa ir num aniversário. Então, isso tudo foi fechado. E agora o ser humano ficou só. Então, isso afetou muito o nosso comportamento, o nosso desenvolvimento, né? Mas nossa esperança está em quem? Em Jesus. Quando nós nos apegamos em Cristo, em meio a essas tempestades, a gente passa com mais facilidade, porque nossa esperança não está na situação, mas está em quem? Em Jesus, certo? Então, a recuperação de vocês também vai falando um pouquinho sobre esse momento aí que nós passamos, sobre a Covid-19, sobre a pandemia, como foi que você ficou, né? O que você enfrentou, como você está hoje. Então vai falando sobre isso, ok? E aqui nós temos também o médico, né? Que eles trabalharam muito aí, né, nessa questão da Covid, fizeram um trabalho excelente, onde ajudou muitas pessoas, enfrentaram muitas dificuldades, que é também uma questão de quê? De humanização, né? De humanização aí na sociedade. Então, gente, ó, nossa prova de recuperação vai ser 10 questões. A maioria das respostas vai ser pessoal. Agora eu não vou aceitar sim ou não, certo? Eu corto. Você tem que falar algo, você tem que escrever, certo? Então vai vir algumas questões também de marcar X e vai outras questões aí que você vai ter que responder, ok? Então vai me falando sobre o que? A questão do perdão, questão do preconceito, exemplos de amor, exemplos de não amor, né? Amor ao próximo, a questão do mandamento com promessa que Deus deu para os filhos com o Pai, contribuição da religião na humanização da sociedade, né? Que eu expliquei para vocês. Quando é que a religião ela ajuda na humanização da sociedade? Aí eu coloquei o quê? Cuidar dos animais, cuidar do meio ambiente, cuidar do próximo, fazer solidariedade, né? A crença dos povos agrícolas, em que era que eles acreditavam, né? Que eu expliquei lá na natureza, na lua, no sol. Transformação social, exemplos da educação na transformação social. Quando é que a educação aí traz transformação social? Né? Quando ela cuida da natureza, quando cuida dos animais, quando cuida do próximo, né? Professora, esse assunto tem na apostila? Tem, certo? Esse assunto tem na apostila. Depois eu vou estar colocando no grupo de vocês quais as páginas aí vocês podem estar lendo para estar entendendo melhor sobre esse assunto, ok? Então, um bom dia a todos, estude para que vocês consigam aí a pontuação na recuperação de vocês, ok? Então, tchau!